Certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama, transformado num inseto monstruoso. Assim começa A Metamorfose, de Franz Kafka. A história narra o drama de um homem que, por um motivo misterioso, é transformado em um inseto monstruoso durante a noite. A visão repulsiva que ele se torna é um choque para sua família, que inicialmente reage com repulsa e medo. A história explora como sua mudança física afeta não apenas a sua vida, mas também a dinâmica familiar e a relação com os outros, revelando os aspectos mais sombrios da natureza humana. Através deste clássico de Franz Kafka, podemos refletir sobre os efeitos do medo na psique humana e como as pessoas podem se tornar cruéis e destrutivas sem sequer perceber. Mas antes de analisar essas questões, vamos entender o contexto dessa obra maravilhosa. Para você que ainda não leu, sugiro muito que não perca tempo. O livro possui poucas páginas, tem leitura fácil e geralmente custa muito pouco na internet. Vale cada centavo, pois não se trata apenas de mais um drama, uma ficção, mas aborda um tema que podemos ver muito na sociedade nos dias atuais. A história gira em torno da família Samsa. Gregor Samsa, o caixeiro viajante que agora é um besouro, um inseto parecido, sua irmã Gretchen, uma garota adorável que gosta muito de seu irmão, mas com o tempo vai se tornando cruel. Seu pai, que após a transformação de Gregor, se torna impaciente e agressivo. E sua mãe, que apesar de querer cuidar de Gregor, está emocionalmente destruída e passa a maior parte do tempo chorando. A história é profundamente centrada no impacto que a transformação de Gregor tem sobre ele e sobre aqueles ao seu redor. Vamos examinar agora o papel do medo no comportamento humano e como as pessoas podem se transformar quando se deparam com situações que os tiram da zona de conforto. Sigmund Freud, fundador da psicanálise, teorizou que, quando reprimido ou não controlado, o medo pode rapidamente se transformar em raiva. E essa teoria é válida mesmo nos tempos atuais, e Kafka exemplifica isso de forma brilhante. Quando Gregor se transforma, sua família sente medo, não apenas da sua aparência, mas do que ele representa. Uma lembrança do que a vida pode desmoronar a qualquer momento, sem bater na porta. Inicialmente, a família de Gregor teme o impacto de sua incapacidade de trabalhar e sustentar a casa. Porém, o medo se transforma em raiva, e isso é mostrado quando o pai de Gregor se torna agressivo e até violento. Em um momento de fúria, o pai arremessa várias maçãs em Gregor até que uma delas o atinge. Kafka mostra como o medo, quando não controlado, pode levar a ações destrutivas, como vemos no tratamento brutal de Gregor por sua própria família. Antes de sua transformação, Gregor se via como o pilar de sua família, o único responsável por seu sustento. Ele era respeitado por todos e tinha orgulho de ser o provedor da família. Porém, após se tornar um inseto, ele não consegue mais desempenhar esse papel, o que o mergulha em uma profunda crise de identidade e desespero. Ele se sente inútil e incapaz de fornecer para sua família, o que provoca uma grande angústia em sua mente. O filósofo Arthur Schopenhauer, que enxerga a condição humana de maneira pessimista, reflete bem o que ocorre com Gregor. Schopenhauer acreditava que, ao desenvolver a capacidade de reflexão, os seres humanos criam um ciclo incessante de busca por prazeres e realizações. Quando atingimos um objetivo, logo um novo desejo surge, multiplicando tanto nossas alegrias quanto nossas perdas. Em sua obra O Mundo como Verdade e Representação, Schopenhauer afirma: a consciência do que somos e o desejo insaciável de alcançar aquilo que julgamos nos faltar nos condena a uma busca eterna por satisfação, cujas vitórias são efêmeras e cujas derrotas são devastadoras. A partir desse ponto de vista, Kafka nos mostra como a incapacidade de cumprir os papéis que a sociedade e a família nos impõem pode desencadear uma crise profunda e destrutiva. Para Gregor, a perda de sua função como provedor não é apenas uma questão de papel social, mas um golpe devastador à sua identidade, levando-o a uma espiral de desespero e frustração existencial. Incrível como podemos facilmente trazer isso para os dias de hoje e rapidamente perceber que tem alguém próximo passando por tal situação, ou até mesmo na sua própria família aconteceu algo parecido.
Quando assumimos responsabilidade, além do que nos é dever, podemos facilmente nos encontrar na pele de Gregor Samsa. O desespero de Gregor é um dos aspectos mais trágicos da história. Inicialmente ele sente uma tristeza profunda por ter perdido sua humanidade, perdido seu emprego, e mesmo no início da descoberta da transformação, ele insistiu ao gerente que não levasse o ocorrido para a empresa e que logo ele estaria recuperado e partiria para sua próxima viagem a trabalho. Gregor estava crente que logo tudo voltaria ao normal. Mas isso não acontece e a situação piora à medida que sua família o abandona emocionalmente. A raiva de Gregor se manifesta quando ele tenta se afirmar no mundo, mas é constantemente rejeitado. Eventualmente ele se entrega ao desespero total, deixando de comer e de se mover, esperando que a morte chegue e o liberte da dor. Kafka faz uma poderosa análise sobre o impacto do abandono social e da hostilidade nas pessoas, mostrando como isso pode levar ao desespero. Quando alguém se sente completamente rejeitado, a raiva e o ressentimento podem tomar conta, e no caso de Gregor, isso o leva a uma morte física e emocional. É normal vermos isso nos dias de hoje. Muitas pessoas passam por isso após o fim de um relacionamento, a perda de uma condição financeira abundante, a morte de um ente querido. Mudanças bruscas podem fazer até mesmo as pessoas mais queridas por nós se afastarem. E isso é o que vemos na história de Gregor. Ele, que antes era o orgulho da família, passou a ser rejeitado e inútil, menosprezado. A vergonha é outro tema central em A Metamorfose. Cada personagem lida com a vergonha de maneira diferente. Gregor sente vergonha de sua aparência de não poder mais sustentar a família. Seu pai sente vergonha de sua falência e de ser obrigado a trabalhar, o que o leva a tratar Gregor com crueldade. A mãe sente vergonha por não conseguir olhar para o filho e por se sentir incapaz de lidar com a situação. A família toda sente vergonha de não ter mais sua fonte de renda e chega ao ponto de alugar um dos cômodos da casa para gerar renda à família. Kafka explora como a vergonha pode ser uma força destrutiva, levando os indivíduos a tomar atitudes extremas, como a exclusão e o abuso, em resposta a esse sentimento. A maneira como a sociedade usa a vergonha para controlar os indivíduos é uma crítica poderosa de Kafka, que nos alerta sobre os efeitos devastadores da vergonha e da repressão. Por fim, a família toda de Gregor não aguenta mais a situação. O pai, mesmo com a idade avançada, teve que voltar a trabalhar, coisa que não fazia enquanto o Gregor estava bem e era o provedor da casa. Sua mãe teve que se adaptar, afinal, devido à condição financeira da família, precisaram despedir a empregada que ficava em tempo integral e começou a cuidar de parte das obrigações da casa. Até mesmo chegaram a alugar um cômodo da casa a 3 senhores, chegando ao ponto de precisar servi-los. Isso mesmo, foi uma situação humilhante para a família Samsa. Isso tudo porque dependiam e se acostumaram com a responsabilidade de Gregor fazer tudo para a família. Mas tudo mudou e Gregor, que era visto como o herói da família, agora era desprezado, humilhado por todos. Até mesmo a irmã, que tinha mais compaixão com Gregor, passou a odiá-lo, chegando ao ponto de ela e a mãe querer tirar os móveis do quarto de Gregor. Foi aí que a história chega ao ponto crucial, onde ao fazer esse trabalho a mãe se depara com o filho, fica apavorada e acaba tendo uma queda, desmaiando após o susto. Quando chega o pai de Gregor e se depara com tal situação, fica enfurecido e resolve colocar um ponto final em tudo. Possuído pela raiva, começa a atirar maçãs em Gregor, até que uma delas o acerta em cheio. Gregor fica muito ferido e, após longo período isolado no quarto, não resiste aos ferimentos e vem a falecer. Por incrível que pareça, a morte de Gregor foi um alívio para a família, que comemora e passa a ver a vida com outros olhos. Um novo recomeço para a família Samsa. Que fim trágico Gregor teve? Isso nos mostra que enquanto somos úteis para alguém, somos vistos como herói, salvadores da pátria. Mas basta um tropeço, uma queda para passarmos de herói a vilão. Em A Metamorfose, Kafka nos apresenta uma reflexão profunda sobre a natureza humana, o medo, o orgulho, o desespero e a vergonha. Através da história de Gregor Samsa, ele nos mostra como esses sentimentos podem nos desumanizar e nos levar à destruição. Ao abordar temas como a alienação e a perda de identidade, Kafka nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e como nos relacionamos com os outros. Afinal, se depositarmos todas as nossas fichas em outra pessoa, podemos ficar alienados e paralisados, sem evolução, em diversas áreas das nossas vidas.
sem falar que podemos nos decepcionar profundamente. Possamos refletir com a história de Gregor e não deixar que o medo nos paralise, que não ficamos reféns de outras pessoas e que também não devemos assumir o papel que não pertence a nós. Afinal, cada um deve ter sua própria vida e cada um é responsável pelas próprias escolhas que faz. Se você ainda não leu a Metamorfose, faça o convite de ler essa obra maravilhosa de Franz Kafka. Tenho certeza que o fará refletir profundamente sobre a vida e a humanidade. Curtiu a resenha deste livro? Então deixe seu like, deixe seu comentário. Quero saber se também ficou comovido com a história de Gregor Samsa e o que você faria se tivesse na pele de Gregor. Não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.